Então, nessa noite, a gente está falando quero falar sobre prioridades do discipulado. 5 prioridades, né? Eu queria ler um texto, antes de apresentar a mensagem, Atos capítulo 20, versículo 24, somente esse versículo. Atos 20, 24, onde eu gostaria que toda a igreja pudesse proceder com essa leitura. E os irmãos se aquietem, a gente tem um tempo bem limitado, mas vamos tentar explanar. A igreja pode ler, por favor? Amém. Essa mensagem, né, que vamos apresentar desse versículo, porém em nada considero a minha vida por preciosa. Está dentro do próprio texto os 5 pontos que vamos apresentar da prioridade do apóstolo Paulo. Realmente o apóstolo Paulo, um grande incentivador. Hoje eu estava ouvindo a irmã falando, outras irmãs estão lendo o livro, as cartas de Paulo, se impressiona com a sua vida dedicada a Deus. E nossa vida também nós precisamos dedicar. Vamos orar nesse momento. Você pode inclinar a sua cabeça, fechar seus olhos. Pai querido, obrigado a Deus, porque sempre o Senhor almejou a vida do discípulo, Pai, com propósito. O Senhor tem um propósito em nossas vidas, Pai. Nós não estamos na IEBT por acaso, nem chegamos aqui por acaso. Até mesmo nesta noite, tem um propósito Teu em cada vida aqui, ó Pai. O testemunho que ouvimos, os hinos que ouvimos, louvamos, tudo, ó Pai, é para a glória do Teu nome. E agora, ó Deus, vem essa palavra de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo, ele estava, Deus, falando lá em Mileto, com os presbíteros da igreja de Éfeso, porque ele estava numa missão, e a missão dele nada fácil. Ele chegou a dizer para aquela igreja, os líderes, que nunca mais eles veriam o rosto dele, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Pai, nos ajuda, ó Deus, a ter esse entendimento, porque existe um propósito em cada vida aqui, na vida de cada discípulo, ó Pai. Nos ajuda a compreender a nossa missão e executá-la para a glória do Teu nome, ó Pai, porque sozinho nós não conseguiríamos, ó Deus, mas com a Tua graça sim, nós vamos conseguir e nós vamos realizar o desejo do Teu coração, porque a Tua palavra diz também assim: agrada-te do Senhor e Ele vai trazer o desejo do Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de obediência, de um relacionamento profundo e íntimo contigo. Obrigado pela vida de cada discípulo aqui nesta noite. Fala conosco, no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, olhando para esse texto, eu confesso aos irmãos que me senti desafiado. É um grande desafio, não resta dúvida. Paulo, quando ele pronuncia essa palavra, no capítulo 20, versículo de número 24, na verdade é um texto que começa no verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo marcou uma reunião extraordinária com todos os presbíteros e liderança daquela igreja. E aqui Paulo ele começa a falar sobre a missão que Deus tinha determinado para ele. Para os irmãos terem uma ideia, o versículo 25, quando ele fala que a sua vida estava na mão de Deus, no verso 25 ele diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Isso realmente trouxe um impacto muito grande para a vida daquela comunidade. Você já pensou o seu pastor ou uma liderança sua se despedir, que não verá mais o rosto, ele está partindo para a morte? Aquilo causou realmente muito choro. E ele diz assim para aquela igreja: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Paulo ele pregava o evangelho, a verdade. Tem muitas pessoas querendo agradar aos outros e pregando qualquer coisa sem ser a palavra de Deus. Eu já vi uma expressão, todos vocês já ouviram, os pregadores de rosas. Acha que a vida cristã é fácil, e eu quero dizer para você, não é fácil ser crente. Não é fácil testemunhar.
E Paulo pagou um alto preço por isso. A gente tem acompanhado essa série. Mas Paulo diz no verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Então, irmãos, está aqui essa palavra, Paulo falando para a liderança. Então, perceba aqui prioridades nessa vida de Paulo no seu discipulado. E propósito. Aliás, qual é o seu propósito aqui na igreja hoje? Tem propósito para estar aqui hoje? Ou veio por vir? Ou quem sabe você veio para ver a namorada e ficar com ela o tempo todo e desprezar o culto? Para que você veio finalmente para a igreja? Qual o objetivo da sua vida aqui? A gente vem com um propósito, irmãos. Tem um propósito, você está aqui, foi receber um convite, alguém lhe chamou, mas você tem um propósito maior, adorar a Deus, ouvir a mensagem do Senhor, receber da parte dEle, tudo tem um propósito. Deus, Ele nos designou com um propósito de ministrar, de dar frutos dignos de arrependimento. Então, quando eu vejo esse texto, aqui, um texto-chave, mas nada a minha vida eu tenho por preciosa. Então, o apóstolo Paulo, presta a enfrentar prisões, tribulações em Jerusalém, ele faz uma declaração que resume a essência do discipulado. Eu vejo isso como essência do discipulado e a gente percebe o quanto está distante. Às vezes a gente não quer renunciar a nada, basta uma chuvinha, basta um dia cansativo no trabalho para você dizer não à casa do Senhor. Basta ter feito alguma coisa, você já não quer fazer a próxima, porque já fiz demais. Parece que a gente não tem ainda, não entendeu a totalidade do chamado de Deus para a nossa vida. E Paulo se deixava se desgastar pela obra. E ele diz o seguinte aqui, suas palavras revelam as prioridades que devem marcar a vida de todo aquele que segue a Jesus Cristo. Há pessoas que não seguem Jesus Cristo com determinação, quer servir de todo jeito, quer fazer a obra, vamos dizer assim, empurrando com a barriga. Não tem compromisso. Tem compromisso com a esposa, tem compromisso com o marido? Deve ter. Tem compromisso com a casa, com a igreja? Não. Quem lá é o pastor. E alguns dizem assim, ele ganha para isso. Não entendo o que é uma igreja, não entendo o chamado. Estamos aqui por misericórdia de Deus, e Deus nos colocou aqui para a gente produzir, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. Trabalhar para Deus é um privilégio. Eu esqueci do nome do casal, é primo da irmã Etienne, né? Chega a ser prima ela, e eles, pastor, quando terminou, não são membros daqui da IBT, estão visitando, colocaram uma mesa de crepe, mas o que no final me chamou a atenção é as palavras dele. Pastor mandou uma mensagem para mim emocionada, chorando, dizendo, pastor, que privilégio, quero agradecer por ter trabalhado para o Senhor Jesus e para a sua igreja, eu estou feliz. E quando eu vejo Joel e Verônica, parente da irmã Vilma, não são daqui da mesma, não faz parte da MCM, nem faz parte dos homens, mas trabalharam até o final. É aqui eu passo com naturalmente, traram 10 quilos de macaxeira, pastor, foi pouco, no próximo eu quero trazer 20. E venderam tudo, alegre, feliz, trabalhando para o Senhor. Aí eu pergunto, ele é membro da igreja? Não, mas já tem essa visão de se dedicar para o Senhor, de fazer a obra. Irmão, nós precisamos pensar um pouco o que estamos fazendo, mas, em primeiro lugar, a prioridade da entrega incondicional. Sabe o que é que eu percebo aqui em Paulo? Justamente no começo desse versículo, mas em nada tenho minha vida preciosa, negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, foi Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, às vezes a gente pensa que o evangelho é uma coisa de lazer, é trabalho, é luta, é determinação, é renúncia. E aqui o primeiro ponto é esse, negar-se a si mesmo, a prioridade da entrega incondicional. Há muita gente que quer barganhar, Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso. Não, trabalhe para Jesus, trabalhe com humildade, trabalhe com sinceridade, e Ele vai abrir porta que você nem imagina. Agora não vamos barganhar com Deus. Há muitas que dizem, se o Senhor me der isso, eu faço isso e tal e tal. A vida cristã, irmãos, é uma vida verdadeiramente de renúncia, renunciar para servir. O verdadeiro discipulado coloca a vontade de Deus acima dos nossos próprios interesses, nos tira da zona de conforto e até mesmo na nossa segurança, e você faz a obra do Senhor e a obra de Deus com alegria, paga o preço. A vida não é mais centrada no eu, mas em Cristo. Paulo disse isso, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora é para agradar a Cristo, desde que eu me levanto de manhã até dormir. Senhor, a tua vontade seja feita na minha vida.
E às vezes, irmão, sinceramente, a gente está tão distante disso. Desprezando a casa de Deus. Não tendo a reverência necessária na casa do Senhor. E Paulo, ele falava desse tema com muita força. Aqui tem um exemplo, uma ilustração, que eu achei interessante desse primeiro tópico. Um soldado que se alista para uma guerra, sabendo que a sua vida agora pertence à sua missão, ao seu quartel-general, ao seu comandante. Ele agora tem uma missão. E o soldado de Cristo tem uma missão? Será que nós temos? Eu vi uma definição de discípulo muito boa. Essa semana o pastor Abisai pregando. É muito mais do que um cristão. Parece que essa palavra envolve compromisso, relacionamento com o seu Senhor, uma vida dedicada a Deus, uma vida que não tem reclamação, mas gratidão por tudo que Deus faz na nossa vida. Então, meus irmãos, eu faço uma pergunta a toda a igreja, essa pergunta, tenha certeza, é para mim também, enquanto eu meditava e faço agora. Nós temos perseverado na caminhada com Cristo, ou diante das dificuldades a gente desiste? Ou a gente recua? Sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas também, lá em Hebreus ele diz, o meu justo verá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. O discipulado tem um preço, irmãos. Ser crente, ser servo do Senhor. Ser crente, alguém já disse que até Satanás é crente, mas ser discípulo, ser filho. E muitas vezes essa síndrome que a Grupo MCA vai apresentar amanhã na segunda igreja, deve também apresentar aqui. Não sei se já apresentaram aqui. Vai apresentar ainda. Essa síndrome de não posso, não tenho tempo, não é comigo, não é minha chamada. Cuidado com isso. Deus está chamando você. Diga para seu irmão assim, Deus está chamando você. Diga assim. Deus está chamando você. Meus queridos irmãos, Paulo, no final da vida dele, ele fala que combateu o bom combate. Mas, em primeiro lugar, se é negar-se a si mesmo, a gente percebe nesse texto também perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o final. E aqui nesse texto mesmo fala sobre isso, a prioridade da fidelidade. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Paulo está dizendo que a carreira era dele, ele tinha uma missão. E muitas vezes a gente fica transferindo para outro. Você tem uma missão. Por isso que Jesus Cristo disse que a missão é mais forte do que a tua mulher, do que teu marido, do que teu filho. Porque quem amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Já ouviu esse versículo? Está lá nas prioridades também para o discipulado. Então, segundo lugar, se primeiro é negar a si mesmo, segundo lugar é perseverar até o fim, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A vida cristã, irmãos, é uma corrida de resistência, não é de velocidade. Você tem que começar, vai no passo do gado, vai caminhando, mas não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não olhe para trás. Tem tristeza, tem desapontamento, você escuta coisa que você se sente injustiçado, mas lembre-se de Cristo, muito mais ele sofreu, e você siga em frente, fazendo a obra do Senhor. Então, Paulo diz aqui, eu vou perseverar, contanto que eu cumpra a carreira que me foi proposta, como um maratonista que treina diariamente, mantendo um foco na linha de chegada, não desistindo, mesmo quando sente dor ou cansaço. Tem muita gente cansada demais para a obra de Deus. E depois, irmão, para outras coisas, o cansaço parece que vai embora. Tenha cuidado com isso. Né? Muita gente, infelizmente, diz que está cansado. Mas aqui Paulo fala em perseverar até o final. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo termina a sua vida dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Siga em frente, irmãos. Ah, eu desisti porque eu vi aquele irmão. Esqueça, irmão, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo. A minha pergunta nessa noite, para quem você está olhando? Cuidado para você não mirar no homem. Hoje aqui os levitas disseram um texto, que Pedro reparou a força do vento, deixou de olhar para Jesus. E quando a gente repara a força do vento, a gente cai. Olhe para Cristo, é o autor da nossa fé. Então perseverar até o fim. Agora, irmão, também tem algo que me chama a atenção. Em terceiro lugar, disse que seria rápido, a hora passa com uma velocidade tão grande. Cumprir o ministério, a prioridade do serviço. Perguntaram para mim certa vez, pastor, o senhor está há quanto tempo aqui? Eu desde que fundasse a igreja que eu estou aqui. Aliás, antes de se tornar igreja, eu já estava aqui.
na área da casinha. Já passou de 30 anos, o senhor está cansado não? Eu disse, todo dia eu estou cansado, e às vezes parece que estão me cansando mais ainda, mas tem um Deus que me renova a cada dia, está me renovando, por isso que eu estou aqui, irmão. Às vezes a gente vê o cansaço todo dia, tem culto matinal, 51 dias de oração, todo dia eu só venho, pastor, venho, por misericórdia, por favor de Deus, mas estou aqui e venho. E Deus está aqui, tem me ajudado, irmão. Comece a dar preferência à obra do Senhor. Tem coisa que a gente não cansa nunca, né? E continua fazendo, mas tem coisa de casa de Deus, a gente diz, não dá não, para que isso, tem precisa disso. Aí vem tem irmão que se impressiona, pastor, tem torre aí, se a torre eu nunca obriguei ninguém chamado, tem torre, quem quiser subir, suba. Lá a gente vai orar mais 15 minutos, 10 minutos, voluntário. E aqui Paulo diz, cumpriu o ministério que recebi do Senhor Jesus. Deus concede a cada um de vocês um ministério único, uma missão específica no seu reino. Priorizar esse chamado é essencial para uma vida frutífera. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi você, para que vai dê. Irmão, você pensa que Deus chama uma pessoa para ficar sem dar fruto nenhum? Tem certeza que isso está no seu pensamento? Nomeei para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. Jesus, quando olhou uma árvore sem fruto, Ele mandou cortar. Cuidado. Qual é o fruto que a gente tem dado? Deus está chamando você. E Deus vai capacitar você para isso. Cumprir o ministério. Prioridade no serviço. No serviço do meu rei, eu sou feliz, sou satisfeito. Quem é satisfeito em trabalhar para Jesus aqui? Por isso que você é abençoado, irmão. Tem essa satisfação de trabalhar para Deus. Infelizmente, tem casos assim que eu vou contar, e por favor, uma experiência minha. Eu tenho visto. Tem pessoas que estão bem, quando passa numa luta, deixa a igreja. Era o único lugar para não deixar nunca. Mas deixa logo o quê? A igreja não deixa o trabalho, continua indo para o trabalho todo dia. Porque não deixa o trabalho, não está na luta? Eu estou doido, pastor. No trabalho não deixa não, né? A luta está grande, filho. Então deixa a faculdade. Mas sabe o que é que escolhe? Deixar a igreja. Para a tua perda, Israel, tu te rebelaste contra mim, contra teu único ajudador, tu está deixando no lugar que tu não era para ter deixado, e começa a cair, teu nome vai ser escrito no chão, porque tu abandonaste o seu fonte das águas vivas. Já viu isso em Jeremias, né? Jeremias 17:13, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Não está assim? Pode colocar, Jeremias 17:13, se não me falha a memória, 17:13, o irmão pode ler bem forte, vamos lá? Ó Senhor, você recebeu só um talento, então não enterre, desenvolva seu talento. Porque se você enterrar, vai chegar o dia da cobrança. Deus fala sobre isso. Eu não sei fazer nada, não diga isso. Não há inúteis na casa do Pai. Você é que colocou na cabeça que quando vai ler a Bíblia treme, quando vai ler a Bíblia dá sono. Isso é Satanás purinho. Começa a ler a Bíblia, começa a louvar a Deus, começa a cantar, começa a evangelizar, volta para o coral, faz a obra de Deus, você vai ver Deus agir na tua vida, irmãos. Tem muita gente que deixou e está conformado com isso. É apenas um espectador, senta no banco e pronto. Deus quer muito mais de você. Eu nunca vi um crente sem resposta, alguém que trabalha por Deus. Deus não peleja por nós, Deus peleja. Mas deixa eu terminar. Então, cumprir o ministério, prioridade no serviço. Você já descobriu qual é o seu ministério que Deus confiou? Já? Ainda não? Tanto tempo na igreja, né? Deveria, porque Deus tem algo para você especial. Para ninguém, para você. Então, achei muito interessante essa pergunta. Você já descobriu como tem servido a igreja? E lá no mundo, você qual é a função no mundo? Ah, lá no mundo você já definiu. E na casa do Senhor? No mundo tem, né? Vai até se aposentar com isso, não é? Na casa do Senhor. Por isso que o pastor Marco Fenelon, ele diz sempre que Deus não aposenta ninguém. Todos nós estamos prontos para trabalhar. Deus quer que você continue fazendo a obra do Senhor. Então, meus irmãos, temos aqui esses 5 prioridades. Eu já falei da primeira prioridade, negar a si mesmo. Segunda, perseverar até o fim. Cumprir o ministério. Mas tem a quarta e depois aqui a gente termina. Olha, testemunhar de Cristo. Você tem sido uma testemunha de Cristo?
Testemunhar de Cristo é uma prioridade da proclamação. Eu vou fazer uma pergunta bem séria, não me responda. Você tem pregado o evangelho a quem? Sério mesmo. Você tem deixado um versículo para alguém, um só. Eu não tenho tempo, não tem. Onde Deus colocou você, ali é seu campo missionário. Você sabia disso ou não? Onde Deus colocou você, ali é seu campo missionário. E eu não estou nem louco não dizer isso, diga a você, faça a obra de Deus onde você estiver. Então aqui, testemunhar de Cristo, para dar testemunho do Evangelho. O discípulo é um testemunho de Jesus Cristo. Sua vida e palavra deve apontar para Cristo, compartilhando as boas novas com quem ainda não conhecem. É muito estranho você estar num lugar há tanto tempo, ninguém sabe nem que você é crente. É do serviço secreto do céu? Você tem que testemunhar, irmão. Você é uma testemunha de Cristo. Sua vida tem sido um testemunho, claro, a Jesus ou não? De Cristo, ao mundo, aos outros. Mas em Atos 1:8, mas receberei poder para ser o quê? Minha testemunha. Então, prioridade do discipulado, negar-se a si mesmo, perseverar até o fim, cumprir o ministério, testemunhar de Cristo. E o último, gosto que a igreja fique de pé nesse último. Pode ficar de pé? A gente está encerrando. Eu fiquei em pé esse tempo todo, você vai ficar só no último aqui. Tem um breve comentário. Sabe qual é? A gente vai ler novamente Atos, capítulo 20 e 24, e você vai descobrir a última prioridade. Sozinho, sem eu dizer. Você já vai descobrir, veja bem. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Foi o primeiro. Contanto que cumpra com alegria o quê? A minha carreira. E o que mais? E o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus. Para o quê? Para dar testemunho do Evangelho de quê? Então, quinto lugar, centralizar a graça. Prioridade é a mensagem. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Mas, pastor, meu testemunho já é uma pregação. Sim. Mas o que impede você a pregar a palavra a Deus a alguém? Está do teu lado. O que impede você dizer que Jesus Cristo morreu no lugar de alguém que está junto com você para salvar? O que é que lhe impede de você convidar alguém para vir assistir um culto na sua igreja? Eu, na minha adolescência, eu vou contar esse testemunho, nunca contei aqui, Deus está presente. O pastor lá desafiava a gente trazer visitante para o culto à noite, porque não ia não. E a gente chamava as pessoas. E quando eu evangelizava à tarde, eu era evangelista, na minha idade de 21 anos, 22, jovem ainda, mas já casado. Eu ia visitar, as pessoas diziam assim para elas: vocês querem vir para a igreja hoje à noite? Onde é a sua igreja? Eu dizia. Aí eu não sei, mas eu venho aqui. Aí o culto lá começava de 7, eu ia na casa da pessoa, me comprometia, e de lá, não só eu, todo mundo fazia isso, e a gente levava os visitantes. Aí a pessoa perguntava: você vem mesmo? A gente vem. O evangelismo lá era duplo, eu visitava à tarde e ia buscar à noite, só não voltava com a pessoa, mas levava. Sabe o que acontecia? Muitas vidas foram salvas por Cristo. Vou fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você trouxe uma pessoa para a igreja? Teve um irmão, sabe o que o irmão me respondeu? Quantas vezes eu trago? Pastor, já veio a pulso. Vê que tipo de crente a gente está vivendo ultimamente. Eu já não canto, eu já não falo, já venho a pulso. Como é que eu vou trazer alguém? Irmão, pense nesse ministério seu. Não é de Deus não, viu? Você não tem coragem de convidar ninguém. Disse mesmo assim: pastor, já venho a pulso, ore por mim, viu? Sangue de Cristo tem poder. Centralizar a graça, pregar o evangelho da graça de Deus. A mensagem central do discípulo não é sobre o esforço humano, não. É sobre graça de Deus, o favor imerecido por Cristo Jesus. Jesus que nos salva. Meus queridos irmãos, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim Paulo: pela graça sois mediante, versículo 9, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sinceramente, desses cinco prioridades, qual é a sua? Você se identificou em qual delas? Cuidado, a gente não está fazendo nada. Vou pedir para fazer novamente, a gente vai ter aqui uma exposição daquela peça, Mãos Vazias. Tem gente que não tem tempo mais para Deus. Nesta quarta-feira, escuta essa mensagem. Comece a ter tempo para o Senhor. Comece a falar do Evangelho. E comece a viver essa graça. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado pela tua graça.
Obrigado pela explanação da tua palavra. Obrigado pela vida e o ministério do apóstolo Paulo. Obrigado porque essa palavra chegou até cada um de nós, ó Deus. Nada tem a minha vida por preciosa. Nos ajuda a cumprir a tua vontade. Perdoa, Deus, nossas falhas. Perdoa a nossa negligência, Pai. Perdoa o nosso comodismo. Perdoa, Deus, a nossa inoperância. Nunca temos tempo para nada. Tenha misericórdia. Leva-nos em paz. Faça-nos refletir nessa noite. E que possamos convidar alguém para ouvir a tua palavra. E pregar o evangelho a toda criatura. No nome de Jesus. Vamos dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos. Vamos na paz de Jesus.